Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1062. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Atlético Clube e Resende pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Clube a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Resende nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Segundo jogo Aimoré e Concórdia pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Aimoré a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Concórdia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Terceiro jogo Bahia de Feira e Cruzeiro de Arapiraca pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia de Feira a equipe teve uma vitória e 4 empates. Já o Cruzeiro de Arapiraca nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quarto jogo Camboriú e Caxias pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Camboriú a equipe teve uma vitória e 4 derrotas. Já o Caxias nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Quinto jogo Real Noroeste e Santo André pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Real Noroeste a equipe teve um empate e 4 derrotas. Já o Santo André nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Sexto jogo Ferroviária e Cascavel pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ferroviária a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Cascavel nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo Águia e Trem pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Águia a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Trem nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Oitavo jogo Asa e Retro pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Asa a equipe teve uma vitória e 4 derrotas. Já o Retro nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Nono jogo Ferroviária e Maranhão pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ferroviária a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Maranhão nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Décimo jogo Maringá e Inter de Limeira pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Maringá a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Inter de Limeira nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11º jogo Operário e Crack pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Operário a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Crack nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. 12º jogo 15 de Piracicaba e Patrocinense pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do 15 de Piracicaba a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Patrocinense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. 13º jogo Portuguesa e Democrata GV pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Portuguesa a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já o Democrata GV nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. 14º jogo Santa Cruz e Globo pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santa Cruz a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Globo nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.